E se numa manhã aparentemente comum no Vaticano, antes mesmo que o mundo abrisse os olhos, o céu decidisse descer sobre o altar da Basílica de São Pedro? E se centenas de pessoas, fiéis, céticos, cientistas, testemunhassem algo tão impossível e ao mesmo tempo tão real, que abalaria os alicerces da fé e da razão de uma só vez? E se no centro de tudo isso, um único homem recebesse uma mensagem capaz de mudar para sempre o rumo da história? Ainda era madrugada quando o Papa Leão XIV abriu os olhos naquela manhã estranha de 12 de julho. Um incômodo silencioso vibrava dentro do seu peito. Não era dor, não era medo. Era como se algo enorme estivesse prestes a acontecer, mas ainda fora de alcance. O velho relógio de madeira em seu aposento soou às 5 horas. O som delicado das badaladas se espalhou pelas paredes altas com suavidade solene. Com seu costume habitual, o Papa levantou-se devagar, fez o sinal da cruz e caminhou até o pequeno altar no canto do quarto. Sob um crucifixo antigo, que já havia testemunhado inúmeras gerações de orações silenciosas, ele pegou seu terço e começou a rezar. As palavras sussurradas e o movimento rítmico das contas trouxeram algum alívio ao desconforto que sentia. Mas havia algo diferente naquela manhã. Enquanto se ajoelhava na penumbra da capela, a quietude que envolvia a cidade do Vaticano parecia mais densa, como se o tempo tivesse diminuído o passo. Aquilo que lhe era tão familiar agora parecia estranho, quase estrangeiro. Foi então que uma luz suave o distraiu, não vinda da janela nem das velas, mas do próprio crucifixo, um brilho leve, persistente, que não aquecia a pele, mas tocava diretamente o coração. Não era o dourado da alvorada, era algo que não se explicava, só se sentia. Leão XIV, antes de ser Papa, foi missionário durante quase 2 décadas no alto das montanhas peruanas. Lá, entre o silêncio da altitude e o fervor do povo simples, presenciou fenômenos que jamais ousou tentar explicar com lógica. Ele aprendeu a escutar os sinais do invisível, a respeitar os mistérios. Mas aquele momento, ali no coração da igreja, tinha uma intensidade diferente. Algo sagrado e inexplicável estava acontecendo diante dele. Apertando o terço entre os dedos, sussurrou com sinceridade: Senhor, mostra-me o que queres que eu veja. Conduz meus passos neste dia. Levantou-se devagar, ainda com o coração acelerado, sentindo no corpo inteiro uma mistura de reverência e ansiedade. A luz se dissipou aos poucos, devolvendo à capela seu habitual tom de sombras suaves. Mas a marca daquele instante ficou cravada em sua alma. Enquanto se vestia, seus secretários notaram um silêncio incomum, como se ele estivesse carregando algo profundo demais para ser dito. Na mesa do café, todos foram pegos de surpresa. Com voz serena e firme, o Papa declarou: Hoje eu mesmo celebrarei a missa. Disse isso enquanto levava a xícara aos lábios, com um olhar distante, como se já enxergasse algo além daquele momento. O cardeal secretário de Estado, Giuseppe Terretti, ergueu os olhos, confuso com a mudança inesperada nos protocolos. Era como se o dia tivesse começado a escrever uma nova história, uma que ainda ninguém compreendia, mas que, em breve, o mundo inteiro sentiria. O sol ainda mal tocava os telhados de Roma, quando a notícia começou a se espalhar pelos corredores do Vaticano. O Papa celebraria a missa daquela manhã, contrariando toda a programação cuidadosamente planejada. Aquilo não acontecia por acaso. Para muitos, a atitude parecia impulsiva, para outros, um sinal de algo maior. O cardeal Terretti, acostumado a uma rotina sem desvios e repleta de protocolos, sentiu um leve incômodo. Apesar de respeitar profundamente o Santo Padre, não conseguia esconder a preocupação que lhe atravessava o olhar. Ainda assim, curvou a cabeça com respeito diante da firmeza com que Leão XIV declarou: Hoje, o Espírito me chama ao altar. A decisão inesperada ecoou entre os corredores com uma mistura de curiosidade e apreensão. Leão XIV era conhecido por sua serenidade, sua fé profunda e por evitar gestos teatrais. Quando ele quebrava o protocolo, não era sem motivo. Nos bastidores, os assessores se movimentavam com pressa incomum, tentando reorganizar o que já estava decidido. O clima, normalmente calmo, parecia carregado de algo que ninguém sabia nomear, mas todos sentiam. Monsenhor Carlo Benedetti,
Veterano mestre de cerimônias com mais de 50 anos de serviço à igreja, preparava os paramentos sagrados com mãos que, pela primeira vez em décadas, tremiam levemente. Era como se soubesse, no íntimo, que aquele não seria um dia comum. Quando Leão entrou na sacristia em silêncio, sua presença trouxe um tipo estranho de paz. Não era tranquilidade, mas expectativa. Ele olhou para Benedetti e, com um tom sereno, disse: "Hoje o Senhor quer nos ensinar algo especial." O velho monsenhor não respondeu de imediato. Apenas assentiu com os olhos marejados. Havia em Léo uma fé que não se explicava, mas se sentia, construída em missões distantes, nas confissões discretas, no consolo dado aos que sofrem em silêncio. Mesmo sem entender, Benedetti confiava. Enquanto isso, do lado de fora, os fiéis começavam a encher a basílica sem saber o que se passava por trás das portas. Entre eles, Mário Rossi e sua esposa Helena, que haviam viajado a noite toda desde Milão, impulsionados por um sonho perturbador que Helena tivera. Nele, via um altar iluminado e ouvia uma voz repetindo uma data: 12 de julho. Aquilo a tocou tão profundamente que ela não conseguiu ignorar. Ao lado deles, um jovem seminarista brasileiro, Fernando Silva, entrava na basílica ainda com o coração acelerado. Havia acordado com uma inquietação inexplicável e sentiu que precisava estar ali. Em outro canto, Rosa Martinez, segurando com devoção uma pequena imagem de São Miguel Arcanjo, que herdara da avó, sussurrava preces que misturavam desespero e esperança. Cada um que entrava naquele templo levava consigo um peso invisível, uma dor silenciosa, uma fé à beira do esgotamento. E mesmo sem saber, todos estavam prestes a testemunhar algo que não cabia em palavras. Quando o relógio marcou 9 horas, Leão XIV iniciou sua lenta caminhada até o altar. A luz que atravessava os vitrais se espalhava em feixes suaves, como se o céu respirasse junto com aquele momento. Naquele instante, o tempo parecia suspenso. A missa estava prestes a começar, mas o que viria depois, ninguém poderia prever. A basílica estava tomada por um silêncio denso, como se até o tempo estivesse prendendo a respiração. Os cantos gregorianos do coral subiam suavemente pelos corredores de mármore, tocando cada coluna como uma onda invisível, enquanto se elevavam em direção à cúpula imponente de Michelangelo. Havia algo no ar que ninguém conseguia nomear, mas todos sentiam. Uma expectativa sagrada, silenciosa, pairava sobre aquele espaço. Cardeal Terretti, ali no altar, acompanhava tudo com um olhar atento, tentando manter-se firme diante da inquietação que o invadia por dentro. Conhecia bem o protocolo, as cerimônias, os gestos. Já havia assistido a centenas de missas papais, mas aquela tinha um peso diferente. Não era apenas a mudança repentina nos planos, era o próprio semblante do Papa, calmo por fora, mas tomado por uma intensidade que não se via todos os dias. Os cabelos brancos, o olhar azul profundo, a postura serena, havia nele uma autoridade que não exigia esforço. E quando Leão subiu ao altar e se curvou para beijar a pedra sagrada, o inesperado aconteceu. Uma brisa leve atravessou o ambiente, ainda que todas as portas e janelas estivessem fechadas. Não foi um vento qualquer. Era como um sussurro. Leão permaneceu alguns segundos em silêncio, de mãos postas, como quem escuta uma voz que só ele consegue ouvir. E naquele instante, até mesmo Terretti, homem racional e cético, sentiu o coração vacilar. Havia algo ali, algo que não se explicava com lógica. A liturgia começou como sempre, mas logo se notava que havia algo diferente. A voz do Papa, ao proclamar o Evangelho, parecia carregada de uma convicção quase palpável. Ele lia sobre a multiplicação dos pães, e a maneira como falava sobre providência divina tocava cada pessoa presente de maneira íntima e profunda. O sermão foi simples, direto, mas atravessado por uma sinceridade rara. E mesmo assim, por trás de cada palavra, uma pergunta parecia pairar no ar, invisível e poderosa. O que Deus estava prestes a revelar? Nos bancos da basílica, transformações silenciosas já começavam a acontecer. Helena Rossi, que havia chegado inquieta, sentiu a ansiedade ceder lugar a uma paz serena, como se estivesse sendo envolvida por algo maior do que ela. Fernando Silva, o jovem seminarista,
Mal conseguia conter as lágrimas. Era como se algo dentro dele tivesse sido desatado. Rosa Martinez apertava sua pequena imagem de São Miguel com força, mas agora não mais por medo, e sim por sentir um calor suave fluindo por entre os dedos, como um consolo vindo de longe. Enquanto os fiéis viviam suas lutas e bênçãos silenciosas, o cardeal Terrete tentava resistir ao que não compreendia. Seu coração lutava entre a fé e a razão, enquanto o momento da consagração se aproximava. Foi então que a basílica mergulhou num silêncio absoluto. O Papa, de pé diante do altar, ergueu a hóstia com as mãos levemente trêmulas, não por insegurança, mas por uma emoção profunda que o tomava por inteiro. E naquele momento, algo indescritível aconteceu. Os olhos de Terrete se arregalaram, não por devoção, mas por puro espanto. Acima do altar, uma luz suave começou a se manifestar. Não era reflexo de vitral, nem jogo de sombras. Era uma luminosidade delicada, quase transparente, mas real. Ele quis acreditar que era ilusão, uma coincidência, um efeito do sol, mas algo dentro dele já sabia. Aquilo não era natural. O Papa, por sua vez, mantinha o olhar fixo na Eucaristia. Não buscava explicações. Estava entregue, completamente envolvido pela presença que sentia ao seu redor. E à medida que os segundos passavam, aquela luz foi ganhando forma. Lentamente, mas com clareza incontestável, o que antes era apenas brilho tornou-se figura. E então, como um só corpo, a Assembleia prendeu a respiração. Um murmúrio suave percorreu os bancos. Os olhos se voltaram para cima. O que viram, ninguém ali conseguiria esquecer. Diante de todos no altar sagrado, a imagem se formou com uma clareza que nenhum coração ali presente ousaria negar. Era São Miguel Arcanjo. Sua armadura reluzia suavemente, as asas abertas em imponência e a espada erguida em gesto protetor. Um silêncio absoluto tomou a basílica, mas dentro de cada alma, um terremoto se iniciava. O cardeal Terrete, sempre cético e cuidadoso com o que não podia ser explicado, sentiu tudo dentro de si ruir. As certezas racionais, as barreiras erguidas ao longo de uma vida inteira dedicada ao controle e à lógica, tudo se desfez naquele instante. Ficou apenas a humildade, crua e reverente, diante do que era maior que ele. O Papa Leão, sereno, mas visivelmente tomado pela emoção, compreendia, mais do que via, a dimensão do que estava acontecendo. Ele não precisava entender cada detalhe para saber que aquele momento era real e sagrado. Era como se tudo que vivera até ali tivesse o preparado silenciosamente para aquele instante. E ali mesmo, enquanto baixava a hóstia com delicadeza, sentiu o coração se inundar de uma gratidão tão profunda que não cabia em palavras. Ele sabia, com a clareza que só a fé verdadeira oferece, que aquela manhã fora marcada por algo eterno. As perguntas que o atormentavam horas antes simplesmente cessaram. Agora havia respostas, não explicadas, mas compreendidas. Um novo começo havia sido selado. Algo grande havia começado e ninguém sairia dali da mesma forma. E assim, com o sol finalmente nascendo sobre Roma, os primeiros raios invadiram a cúpula da Basílica de São Pedro. A luz colorida dos vitrais antigos tingia o mármore com tons dourados, como se o próprio céu quisesse deixar sua assinatura naquela manhã. Aos poucos, mais peregrinos chegavam, atraídos por uma convocação que nem sabiam explicar. Mas mesmo com a fachada calma e imponente da Basílica, os que se aproximavam traziam em si o peso da vida real, medos, dúvidas, dores escondidas. Entre eles estava Mário Rossi, um empresário do setor têxtil vindo de Milão, acompanhado da esposa Helena e dos 3 filhos adolescentes. Aos 55 anos, Mário era um homem prático, habituado ao som das máquinas, aos prazos e às negociações. A fé, para ele, era mais coisa da esposa. Mas nos últimos meses tudo havia mudado. A empresa da família estava por um fio, e as noites em claro se tornaram frequentes. A situação só piorou com o diagnóstico recente de Helena. Um exame apontava uma massa suspeita no pulmão. O medo tomou conta da casa. Foi então que 3 noites antes, Helena acordou assustada, trêmula, tomada por um sonho tão vívido que parecia mais real do que qualquer coisa. Ela viu o altar da Basílica de São Pedro banhado por uma luz intensa e uma voz, firme,
porém serena, repetia, insistentemente, 12 de julho, 12 de julho. Quando despertou, chorava sem entender o porquê, mas com a certeza inabalável de que aquilo não era imaginação. Algo ou alguém estava chamando. E naquele dia, guiados por esse chamado inexplicável, a família atravessava os portões da basílica sem saber que estavam prestes a viver um momento que mudaria tudo. Não era um sonho qualquer. Helena sabia disso. Mesmo que Mário tivesse relutado, mesmo que achasse tudo absurdo no início, algo naquele olhar da esposa o fez ceder. Agora, enquanto se aproximavam das portas imensas da Basílica de São Pedro, ele caminhava em silêncio, tentando entender se ainda estava em si ou se havia se deixado levar por uma ilusão bonita demais para ser verdade. A mão de Helena apertava a sua com força, e ele sabia que aquele gesto carregava mais do que amor. Carregava medo, fé, esperança e uma fragilidade que só quem já viu o chão abrir sob os próprios pés consegue reconhecer. Os filhos vinham logo atrás, Marco e Alessandro, com aquele jeito distraído de quem finge não se importar, e Lucia, a mais nova, com os olhos arregalados diante da grandiosidade do lugar. Ela tinha 16 anos, mas o coração já carregava perguntas de gente grande. Virou-se para o pai, a voz baixa, quase reverente, e perguntou, por que a gente veio aqui hoje? Mário hesitou, sem saber o que dizer. Foi Helena quem respondeu. Simples, mas firme. Porque Deus quer que estejamos aqui, filha. Eu não sei o motivo, mas precisamos confiar. Lucia lançou um olhar duvidoso para os irmãos que deram de ombros, indiferentes por fora, mas mexidos por dentro. Era como se todos estivessem sendo atraídos para aquele lugar por um fio invisível, uma força que escapava à lógica. E sem que a família Rossi soubesse, havia outras pessoas ali, igualmente conduzidas por esse mesmo chamado silencioso. Fernando Silva era uma delas. Brasileiro seminarista, estudante da Pontifícia Universidade Gregoriana. Com apenas 24 anos, carregava um passado que muitos nem imaginavam. Cresceu numa favela de São Paulo, onde a violência era rotina e a fé parecia um luxo para poucos. Mas aos 15 anos, tudo mudou. Ele viu um padre agostiniano se colocar entre duas gangues armadas, arriscando a própria vida para evitar uma tragédia. Aquela cena ficou marcada para sempre em sua alma. Foi ali que entendeu o que queria ser. Alguém que leva paz onde só há desespero. Mesmo com essa certeza, Fernando não era imune às dúvidas. Nos últimos tempos, elas vinham com mais frequência, sussurrando que talvez ele não fosse bom o suficiente, que seu passado o tornava indigno do chamado que sentia. Naquela mesma madrugada, às 4 em ponto, acordou com uma sensação estranha, como se tivesse sido acordado de dentro, não por um som, mas por um toque da alma. Sentiu que precisava estar na missa do Papa naquela manhã, e agora, sentado em silêncio no fundo da basílica, olhava ao redor com o coração inquieto. Queria respostas. Queria saber se realmente havia sido escolhido ou se tudo aquilo não passava de um desejo bonito, mas fora do lugar. Alguns bancos à frente, Rosa Martinez permanecia imóvel, abraçada a uma pequena imagem de São Miguel Arcanjo. Era uma relíquia da avó, que já havia partido, e o último elo com tudo o que um dia chamou de lar. Aos 28 anos, Rosa era uma sobrevivente. Fugira de Honduras com os 2 filhos pequenos, deixando para trás uma terra ameaçada por crimes e medo. A viagem até a Europa foi dura, marcada por perigos e incertezas. Agora, exausta, carregava nos ombros o peso de um futuro incerto, onde cada dia era uma batalha silenciosa. A fé era a linha fina que a mantinha de pé, mas até ela começava a se desgastar. Ali, sentada entre desconhecidos, o coração apertado, Rosa rezava em silêncio. Queria sinais, queria consolo. Queria ouvir de novo aquela voz que ecoava na lembrança da infância. São Miguel nos protege quando ninguém mais pode. Apertou a imagem com mais força, como quem segura a própria esperança para não deixá-la escapar. Ao seu lado, em silêncio respeitoso, estava a irmã Maria Guadalupe, uma freira mexicana que, mesmo sem saber, também carregava nos olhos a mesma pergunta que unia todos ali naquela manhã. Será que Deus ainda ouve? E se ouve, será que ele responderá hoje? Na lateral de uma das naves, entre os bancos de madeira antiga e os olhares silenciosos,
estava a irmã Maria Guadalupe, uma freira mexicana já na casa dos 50, com os ombros cansados de tanto acolher e o coração calejado pelas histórias, que ouviu. Ela dirigia um abrigo para migrantes nos arredores de Roma, e naquela manhã trouxe consigo alguns dos que mais carregavam marcas invisíveis. Carlos Mendoza, um agricultor salvadorenho que perdera tudo para a violência, e Maria Helena Vargas, uma jovem guatemalteca com o olhar perdido de quem sobreviveu a horrores que palavras não alcançam. Estavam ali, fisicamente seguros, mas ainda profundamente feridos por dentro. Irmã Guadalupe não prometera milagres, mas tinha fé de que, ao menos naquele lugar, poderiam sentir um sopro de paz. A basílica seguia se enchendo, num silêncio entrecortado apenas pelo sussurrar das orações e pelo arrastar discreto dos passos. Cada pessoa trazia algo escondido, uma dor, uma pergunta, uma urgência que não se dizia em voz alta. Mas nem todos vinham movidos pela fé. Alguns estavam ali por pura curiosidade, atraídos pelos rumores de que o Papa havia decidido celebrar uma missa fora de toda a programação oficial. Entre os curiosos, destacava-se o Dr. Heinrich Bieber, um neurocirurgião alemão conhecido que estava na cidade para um congresso médico. Agnóstico convicto, entrou na basílica mais por tédio do que por crença. Seus olhos analisavam tudo com a frieza clínica de quem vê a fé como consolo para os fracos. Próximo a ele, o professor Kiko Tanaka, estudioso japonês de fenômenos religiosos, observava a movimentação com interesse acadêmico. Ele não vinha para rezar, mas para entender. E mesmo com todo o seu distanciamento, não podia negar que havia algo naquela atmosfera que lhe despertava uma estranha reverência. Entre os bancos mais centrais, Sarah Mitchell, uma jovem estudante americana de filosofia, se sentava sozinha. Viera a Roma em intercâmbio cultural e acabara entrando na basílica quase por acaso. Crescera sem religião, acostumada a buscar sentido em livros e teorias. Mas naquele momento, ao ver os rostos concentrados, os olhos marejados, as mãos unidas em silêncio, algo dentro dela começou a se mover. Era como se uma porta trancada há anos tivesse se entreaberto. Perto dali estava Ahmed al-Rashid, um estudante palestino de engenharia. Muçulmano de origem, nunca foi muito praticante. Para ele, a religião era mais uma herança cultural do que uma experiência espiritual. Entrou na basílica por respeito, quase por curiosidade, mas o que não esperava era sentir um aperto no peito ao ouvir os cantos que subiam pelo ar. Pareciam de algum modo familiares. Trouxeram memórias de orações antigas, do perfume das mãos de sua avó, de um tempo em que ele ainda acreditava que o céu ouvia. No fundo da nave, Igor Petrov observava em silêncio. Jovem físico russo, abandonara a fé ortodoxa ainda na adolescência, substituindo os altares pelos laboratórios. Mas naquele dia, sentiu uma inquietação que não soube ignorar. Algo o trouxera ali, e mesmo sem admitir, queria entender o quê. Enquanto isso, no altar, o Papa Leão XIV sentia o peso de cada alma ali presente. Era como se cada rosto fosse um livro aberto de histórias interrompidas. Corações à espera de algo que finalmente desse sentido a tudo. Ele ainda não sabia como Deus se manifestaria naquela manhã, mas tinha plena convicção de que algo sagrado aconteceria. Ao abrir a liturgia, sua voz, mansa, mas cheia de firmeza, ecoou pela basílica com uma clareza que parecia tocar cada coração. Falou sobre os mistérios de Deus, sobre confiar mesmo quando tudo parece incerto, sobre abrir espaço para que a graça aconteça. As palavras, simples e humanas, reverberavam como sementes sendo lançadas em solo sedento. Mário Rossi, que por tanto tempo se afastara da fé, sentiu um nó se desfazer no peito. Fernando Silva, o jovem seminarista, enxugava discretamente as lágrimas, como se sua vocação, antes abafada pelas dúvidas, tivesse reencontrado o caminho. Rosa Martinez, ainda com a pequena imagem de São Miguel nas mãos, sentiu um calor suave percorrer os dedos, uma presença invisível que lhe trazia alívio. Irmã Guadalupe olhava seus companheiros com ternura e reparava com a sensibilidade de quem cuida que algo começava a se transformar nos olhares antes apagados. Mas nem todos estavam prontos para acreditar.
Dr. Bieber seguia cético, achando tudo uma encenação emocional. Professor Tanaka, apesar da neutralidade, notava a força com que a autenticidade do Papa impactava até os mais resistentes. Ahmed, em silêncio, tentava entender se aquilo que sentia era emoção passageira ou um chamado real. Enquanto a missa seguia, a luz que entrava pelos vitrais se intensificava, banhando o altar com um brilho dourado. Era como se o próprio céu se preparasse para o que estava por vir. Todos, mesmo sem saber, se colocavam em posição, alguns com fé renovada, outros ainda hesitantes, para o momento que mudaria tudo. Na sacristia, o clima era tenso. Monsenhor Carlo Benedetti, mestre de cerimônias com mais de 50 anos de serviço, ajeitava os paramentos com as mãos trêmulas. Não era medo, era pressentimento. Acostumado à liturgia meticulosa e aos protocolos milimetricamente planejados, sentia-se agora diante de algo que fugia ao controle. A decisão repentina do Papa causara inquietação nos bastidores, especialmente em figuras como o cardeal Giuseppe Terretti, que via com desconfiança qualquer rompimento do cronograma. Mas Leão XIV sabia o que fazia. E ainda que não tivesse todas as respostas, tinha algo mais forte. Fé inabalável de que naquela manhã o céu tocaria a terra. O impulso que levara o Papa Leão XIV a decidir, de forma tão repentina, pela celebração daquela missa, não vinha de um desejo pessoal, nem de vaidade, nem de rebeldia. Ele sabia, no fundo da alma, que aquela decisão brotara de algo mais profundo, uma convocação silenciosa do espírito. Mesmo assim, compreendia o incômodo dos que o cercavam, sobretudo do cardeal Giuseppe Terretti, que representava o zelo da tradição. O Vaticano, com sua estrutura milenar e sua reverência ao previsível, raramente acolhia bem o inesperado. Enquanto se preparava em silêncio, ajeitando sua estola branca sobre a túnica, Leão ouviu passos apressados. Terretti entrou na sacristia com o semblante mais tenso do que de costume. Em sua voz, o respeito habitual estava misturado a uma inquietação mal contida. Ele alertava que o povo esperava clareza, que decisões improvisadas poderiam causar ruído, confusão, alimentar especulações. Pedia, com um último suspiro de insistência, que reconsiderasse. Mas Leão, com a serenidade de quem já atravessou muitos desertos, respondeu com doçura firme. Não tinha todas as explicações, mas confiava plenamente no chamado interior que o conduzira até ali, e pediu ao amigo que confiasse também. Às vezes, a fé exige que se caminhe no escuro, apenas porque o coração sabe para onde ir. O cardeal, dividido entre a obediência e o medo das consequências, suspirou e assentiu com relutância. Ao seu lado, Monsenhor Benedetti, veterano das celebrações papais, continuava inquieto. O ritual de sempre parecia, naquela manhã, fora de lugar. Enquanto terminava os últimos preparativos, dirigiu-se ao gabinete onde ficavam guardados o cálice e a patena, peças sagradas, preciosamente guardadas, usadas apenas em ocasiões especiais. Mas, ao tentar abrir as portas do móvel, algo estranho aconteceu. Estavam travadas. Algo que jamais acontecera em décadas. Tentou de novo, forçou, puxou, mas nada se movia. A madeira parecia selada. Suas mãos experientes começaram a tremer. O coração de Benedetti acelerou. Sem aquelas peças, a missa não poderia acontecer. Em desespero, chamou o Papa. Leão se aproximou com calma, notando a palidez no rosto do Monsenhor. Quando soube do ocorrido, não demonstrou espanto. Colocou a mão sobre o ombro trêmulo do servidor e pediu apenas que respirasse. Em silêncio, fez uma breve oração. Depois, com a tranquilidade de quem confia mais no invisível do que nas fechaduras, colocou a mão sobre o puxador, e as portas se abriram suavemente, como se nunca tivessem oferecido resistência. Benedetti não conseguiu esconder a surpresa. Era como se algo ou alguém tivesse testado a confiança deles. O Papa sorriu com ternura, tirando com cuidado o cálice e a patena. Às vezes, ele disse, não nos cabe entender, cabe apenas seguir. O velho Monsenhor assentiu, com os olhos marejados, ainda tentando digerir o que havia presenciado. Lá fora, a multidão se ajeitava. Mário Rossi não conseguia disfarçar a inquietação. Observava Helena, cujos olhos estavam fixos no altar,
com uma expressão que misturava expectativa e receio. Os filhos cochichavam entre si, sem entender muito bem o que se passava, mas percebendo que algo importante estava prestes a acontecer. Fernando Silva, o seminarista, travava uma batalha silenciosa com suas inseguranças. Sua vocação parecia frágil diante das lembranças de tudo o que já enfrentara. Rosa Martínez, com a pequena imagem apertada nas mãos, sussurrava preces, suplicando que tudo aquilo tivesse sentido, que sua fuga, sua dor, seu medo não tivessem sido em vão. Entre os que olhavam de fora, a dúvida permanecia firme. Dr. Bieber observava tudo com ceticismo profissional. Para ele, fé era emoção, não realidade. A professora Tanaka, embora respeitosa, analisava com olhos de estudiosa, tentando entender as reações como fenômenos psicológicos. Ahmed, dividido entre a tradição islâmica de sua infância e o que sentia ali, lutava com emoções que não sabia nomear. Igor, o estudante russo de física, buscava refúgio na lógica, mas algo no ar fazia sua mente se curvar ao mistério. Pontualmente às 9, o Papa Leão XIV saiu da sacristia e percorreu o corredor central da basílica com passos firmes e solenes. A música do coral ressoava entre as colunas de mármore, dando àquele momento uma grandiosidade que as palavras não alcançavam. Mas por trás da beleza ritual, havia uma tensão que flutuava no ar, quase palpável. Os corações estavam atentos, as dúvidas se misturavam às orações, e o silêncio carregava um pressentimento. Cardeal Tretti, parado próximo ao altar, observava tudo com atenção. Via em Leão um semblante sereno, mas um olhar que carregava intensidade. Ao se aproximar do altar, uma brisa suave percorreu a nave. Um vento impossível, já que todas as portas estavam fechadas. As velas tremularam. Um murmúrio correu entre os fiéis. O Papa beijou o altar com reverência, levantou os olhos devagar e ficou em silêncio por um instante, como quem contempla algo que ainda está por vir. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, com o olhar fixo no altar, como quem ouve mais do que vê. Sua expressão tranquila contrastava com a inquietação que ainda pairava no ar. Então, com a serenidade de quem sabe exatamente o que está fazendo, deu início às orações iniciais da missa. A voz de Leão XIV soou firme, envolvente, preenchendo o espaço com uma paz que ainda lutava para se instalar plenamente. A assembleia, pouco a pouco, foi se aquietando, mas por dentro, corações ainda travavam batalhas silenciosas contra o medo, a dúvida e a razão. Mal sabiam que as inquietações daquela manhã eram apenas a introdução de algo maior, algo que escapava ao entendimento humano. Ali naquela basílica centenária, entre fiéis, curiosos e céticos, cada alma estava prestes a ser tocada de um modo irreversível. E ainda que o momento do milagre não tivesse chegado, ele já se anunciava nas entrelinhas de cada gesto, na respiração contida, na fé sussurrada em silêncio. No altar, Leão conduzia a liturgia com movimentos calmos, cheios de significado. Ele sentia algo envolvê-lo, como uma presença viva que atravessava o espaço e tocava discretamente cada pessoa ali presente. Era como se o invisível começasse a se manifestar, não com alarde, mas com uma delicadeza poderosa. As pessoas sentiam, mesmo sem entender. O clima mudara. A atmosfera carregava um peso sagrado. O cardeal Tretti, ainda com as mãos unidas, observava tudo com atenção. Dentro dele o embate continuava. A razão, moldada por anos de serviço à igreja, tentava compreender por que aquela missa não havia sido planejada. Por que agora? Por que assim? Mas algo em seu coração começava a ceder. Havia ali uma força que não se explicava com planilhas ou precedentes. E, embora relutante, ele começava a escutar com outro tipo de atenção. Quando Leão iniciou a leitura do Evangelho, o texto escolhido era um velho conhecido: a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas havia algo diferente naquele dia. A passagem, tão repetida ao longo dos séculos, parecia pulsar com uma urgência nova. As palavras do Papa eram ditas com lentidão e intenção, como se quisesse que cada um sentisse o peso e a promessa contidos em cada frase. Ele dizia que Deus queria alimentar a fé dos presentes, que assim como Cristo alimentou milhares com tão pouco, hoje o Senhor queria transformar os medos e dúvidas em confiança inabalável. Essas palavras
encontraram abrigo em corações que vinham sendo esmagados pelo silêncio e pela espera. Helena Rossi, sentada ao lado de Mário, sentiu algo se aquecer por dentro. A ansiedade que a acompanhava desde o diagnóstico começava a dar lugar a um alívio suave, como um bálsamo. Instintivamente, ela segurou a mão do marido. Mário, atento ao gesto, olhou para ela com estranheza e carinho. Algo estava mudando, e ele ainda não sabia explicar. Fernando Silva, o jovem seminarista, lutava para conter as lágrimas. Tantas vezes duvidara de si, da sua missão, do seu valor. Mas ali, ao ouvir sobre o poder de Deus em transformar o pouco em abundância, sentiu uma semente brotar. Talvez sua história marcada por dor não fosse uma falha, mas o solo fértil que Deus usaria. Rosa Martinez segurava com força a imagem de São Miguel que pertencera à sua avó. A vida a fizera endurecer, mas naquele momento, enquanto escutava as palavras de fé e entrega, murmurou uma oração simples, quase infantil, pedindo apenas um sinal de que não estava sozinha. Na lateral da igreja, os olhos de Dr. Heinrich Bieber continuavam frios. Para ele, tudo aquilo era emoção coletiva, explicável, previsível. Professor Tanaka, mais discreta, fazia anotações mentais. Estava ali para observar, mas começava a perceber que algo escapava de suas teorias. Já Ahmed, inquieto, via naquilo tudo um espelho estranho. O que sentia se parecia demais com as experiências religiosas que dissera ter deixado para trás. Igor Petro, o estudante russo, tentava racionalizar a beleza e a intensidade daquele momento, mas sentia-se cada vez mais vulnerável diante do que não conseguia controlar. O Papa agora caminhava para a homilia, parou por um instante, olhou nos olhos da Assembleia e falou com ternura e convicção. Disse que sabia o que era sentir dúvidas, que também já havia se sentido pequeno diante do desconhecido, mas que hoje ali confiava com todo o seu ser de que Deus estava prestes a fazer algo extraordinário. Suas palavras foram acompanhadas por um silêncio pesado e respeitoso. Até Trete se surpreendeu com a vulnerabilidade do Papa, algo raro entre pontífices. Mas era essa honestidade que começava a dissolver as barreiras. Foi então que, no meio da basílica, um vento leve percorreu o ambiente. As velas tremularam, as vestes balançaram. O coral interrompeu-se por um segundo, pego de surpresa. Ninguém soube explicar. Não havia janelas abertas, mas o ar parecia se mover com vida própria. Um murmúrio correu entre os presentes. Os olhares se cruzaram. O inexplicável se fez sentir. Leão não se abalou. Seguiu com firmeza, agora com um brilho nos olhos. Disse que a presença de Deus, às vezes, se manifesta assim, suave, quase imperceptível, pedindo apenas que abramos o coração para reconhecê-la. E então, com um gesto simples, ele convidou cada um a fazer exatamente isso, abrir-se sem medo para o que viria a seguir. Naquele exato instante, enquanto suas palavras ainda ecoavam suavemente pelas naves da basílica, o vento misterioso voltou a soprar, mais forte desta vez, arrancando discretos suspiros de surpresa da Assembleia. Uma luz dourada, sutil no início, começou a se formar sobre o altar. A princípio, parecia apenas um reflexo, um jogo de luz atravessando os vitrais. Muitos, inclusive o cardeal Trete, tentaram se convencer de que era apenas isso, algo natural, uma ilusão ótica. Mas a luz não se desfez. Ao contrário, intensificou-se. Helena Rossi sentiu o coração acelerar sem entender por quê. Algo nela reconhecia, mesmo sem ver, que algo fora do comum estava se revelando. Rosa Martinez mal conseguia respirar. Seus olhos se fixaram na luz crescente e um calor inexplicável percorreu suas mãos, que apertavam com força a pequena imagem herdada da avó. Fernando Silva, tomado por uma emoção que não conseguia conter, sentiu as lágrimas surgirem sem esforço. Uma mistura de espanto e reverência o invadia. E até mesmo o cético Dr. Bieber não conseguiu disfarçar o impacto. Sua expressão, antes dura, agora carregava um resquício de espanto. Professor Tanaka, observadora atenta, inclinou-se à frente cautelosa, mas incapaz de desconsiderar o que via. A luz, cada vez mais clara, ganhava contornos. E aos poucos, diante de todos, formava-se a imagem de um ser que não se podia negar. Um anjo com armadura reluzente, asas abertas
e espada erguida. São Miguel Arcanjo. Não era uma pintura, nem uma ilusão. Era uma presença viva, uma manifestação tão real quanto cada coração pulsando naquele lugar. Rosa soluçou silenciosamente ao reconhecer a figura que tantas vezes invocara em oração. Helena apertou a mão de Mário com força, sem conseguir dizer uma só palavra. Fernando caiu de joelhos, tomado por uma certeza que nenhuma dúvida conseguia apagar. E até mesmo os mais céticos, Bieber, Tanaka, Ahmed, Igor, foram obrigados a encarar aquilo não com explicações, mas com silêncio. Algo maior que qualquer teoria estava diante deles. O Papa Leão XIV permaneceu imóvel em profunda oração, seus olhos cerrados, os lábios movendo-se lentamente, como quem conversa com o invisível. O cardeal Tretti, até então relutante e desconfiado, sentia sua resistência desmoronar por completo. Tudo em que acreditava estava ali, diante de si, mas de um jeito que nunca imaginara. Humildade tomou o lugar da dúvida. A basílica mergulhou num silêncio sagrado. Não era o silêncio do vazio, mas o da presença. Cada olhar estava fixo no altar, no milagre agora visível. Ninguém ousava falar. Até os mais céticos compreendiam que aquele não era um momento qualquer, era um encontro, uma resposta. Um sopro do eterno atravessando os limites do tempo. Dentro daqueles muros antigos, onde tantas histórias de fé já haviam se desenrolado, mais uma era escrita, não em livros, mas nos corações. Centenas de pessoas, de origens e histórias tão distintas, agora estavam unidas por um instante de graça incontestável. Diante deles, São Miguel pairava em glória. Não havia mais como negar. A fé não era apenas lembrança, tradição ou consolo. Era real, viva, presente. Mas, mesmo assim, alguns ainda lutavam por dentro. Dr. Bieber, acostumado a dissecar emoções com bisturis conceituais, tentava se convencer de que aquilo era histeria coletiva, um truque da mente. Murmurava para si mesmo, em esforço desesperado de manter seu mundo intacto. Olhou para Tanaka, esperando encontrar a mesma incredulidade, mas viu apenas curiosidade respeitosa, e isso o perturbou ainda mais. Ahmed, por sua vez, não conseguia desviar o olhar da figura angelical. Lembranças de sua infância muçulmana surgiam com força. Histórias de anjos, visões, intervenções celestes. Nunca imaginara ver algo assim. Dentro de si, crescia um conflito entre aquilo que aprendera e aquilo que agora experimentava com o coração. Ele não sabia mais o que pensar, só sabia sentir. Igor, o jovem russo que confiava na razão como única guia, tremia por dentro. Havia renunciado à fé anos antes, convencido de que não havia espaço para mistérios na ciência. Mas ali, parado diante de algo que nenhuma fórmula explicava, sua alma se agitou. Ele queria negar, mas não conseguia. O que via era verdadeiro, não para a ciência, mas para algo que ele havia enterrado muito tempo atrás. E o cardeal Tretti, que outrora repreendera Leão XIV por sua imprudência espiritual, agora via claramente. O Papa não estava perdido ou enganado, estava guiado, e naquele altar, naquele momento, algo se concretizava, que só os de coração aberto podiam reconhecer. Ele abaixou a cabeça, tomado por uma fé nova, nascida não dos livros, mas da revelação diante de seus olhos. E ao observar o Papa em silêncio, compreendeu enfim, ali, diante de todos, o céu havia tocado a terra. Naquele momento, até mesmo os mais resistentes não tinham mais dúvidas. A escolha do Papa Leão XIV não havia sido um impulso qualquer, mas um chamado real, vindo do alto. O que ele sentira em silêncio, desde as primeiras horas da manhã, agora se confirmava diante dos olhos do mundo inteiro. O Espírito Santo o havia conduzido com precisão, e tudo o que antes parecia ousadia ou desordem, agora se revelava como obediência pura à vontade divina. Ao lado do altar, o cardeal Tretti, antes tão reticente, fazia um voto silencioso consigo mesmo. Jamais voltaria a duvidar da profundidade espiritual que sempre habitou no silêncio sereno de Leão. O Papa, mesmo diante da visão celestial que pairava acima do altar, mantinha uma postura tranquila, cheia de paz. Seus olhos se voltaram brevemente para a figura radiante de São Miguel Arcanjo,
e, num gesto contido, agradeceu com o coração. Ele compreendia, com clareza quase sobrenatural, o peso e o propósito daquele momento. Não era espetáculo, era confirmação, era consolo, era fé sendo reavivada onde antes havia apenas frieza e descrença. Ele então olhou para os fiéis um a um, percebendo como cada rosto expressava uma história sendo transformada. Helena Rossi, que chegara consumida por uma angústia silenciosa, agora sentia como se uma mão invisível tivesse tirado o peso de seus ombros. O medo que a acompanhava por conta de seu diagnóstico parecia ter se dissolvido com a presença do anjo. Ela sabia, sem precisar de explicações, que Deus a havia escutado. Ao seu lado, Mário observava a mudança no rosto da esposa com um espanto emocionado. Seu ceticismo, até então firme, começava a ruir diante da serenidade e das lágrimas doces que escorriam dos olhos dela. Talvez, pensava ele, aquilo fosse mesmo um toque de algo divino. Seus filhos, até então mais distraídos ou desinteressados, estavam completamente absorvidos pela cena diante deles. Lucia, a mais nova, que questionara os pais logo ao chegar, agora se via tomada por uma comoção nova, algo que ela não sabia nomear, mas que despertava dentro dela como um chamado suave. Na fileira de trás, Fernando Silva, ainda de pé, permanecia imóvel, as mãos trêmulas. Toda a dor que carregava por se achar indigno de servir a Deus começou a desmoronar. O olhar protetor de São Miguel, brilhando no alto, parecia ter sido enviado diretamente para ele. Fernando compreendia agora, com clareza absoluta, que sua vocação era real e necessária. As lágrimas escorriam, não mais de dúvida, mas de gratidão. Rosa Martinez, apertando a imagem do arcanjo que herdara da avó, não conseguia conter o choro. Aquela figura que ela tantas vezes invocara agora se manifestava viva diante de seus olhos. Ela sentia em seu coração uma resposta clara. Deus a havia guiado por todo o seu caminho doloroso e jamais estivera sozinha. A pequena imagem em suas mãos parecia aquecida, como se pulsasse com vida, e isso bastava. Isso era tudo. Próximo a ela, a irmã Maria Guadalupe observava cada um de seus companheiros com olhos marejados. Via Carlos Mendoza, ajoelhado em silêncio, libertando-se de dores antigas sem dizer uma palavra. Via Maria Helena Vargas, antes encolhida pelo trauma, agora com o rosto sereno, como se tivesse reencontrado um lugar seguro dentro de si mesma. Para a irmã que dedicara a vida a consolar feridas invisíveis, ver aquela cura acontecendo diante dos seus olhos era um presente que jamais imaginara receber. Leão XIV, então, ergueu a hóstia consagrada. O gesto, que em qualquer outra missa seria rotineiro, agora era carregado de uma solenidade sagrada. Quando elevou o corpo de Cristo, a luz que envolvia o arcanjo intensificou-se, como se o próprio céu inclinasse seu olhar para aquele altar. Um silêncio denso se espalhou por toda a basílica, não de medo, mas de reverência absoluta. Foi nesse instante que até o último bastião do ceticismo começou a ruir. Dr. Heinrich Bieber, que passara a vida afirmando sua existência sobre a ciência, sentiu os olhos se encherem d'água. Sua mente, antes resistente, não conseguia mais negar o que seus olhos viam e o que seu coração, finalmente, começava a sentir. Ali, diante do inexplicável, reconheceu com humildade que havia muito além do que os instrumentos poderiam medir. A professora Tanaka, antes tão contida em sua análise, deixava de lado as teorias. O que via não podia mais ser estudado, apenas reverenciado. Ahmed, silencioso, via naquele momento um ponto de encontro entre tudo o que havia aprendido em sua fé de origem e aquela revelação que agora o tocava profundamente. Igor Petro, o jovem russo, deixou cair a última resistência. Sua mente tentava compreender, mas seu espírito já havia se entregado. O que acontecia ali era maior que qualquer fórmula. Quando o Papa baixou novamente a hóstia, sabia que algo definitivo havia acontecido. Aquele não era um milagre apenas visível, era um milagre sentido. Cada coração ali, antes dividido entre crença e ceticismo, agora pulsava no mesmo compasso, o da fé restaurada. Um silêncio profundo tomou conta do lugar, mas dessa vez era diferente. Era o silêncio da certeza. Leão XIV sentia-se tomado por uma gratidão imensa. Sabia que aquele momento não era apenas para os que estavam ali,
mas para o mundo. Era Deus lembrando a humanidade de que ainda está presente, de que ainda responde, de que mesmo quando tudo parece perdido, a graça pode se manifestar de maneira inesperada, imensa, real. E sua oração silenciosa, antes de concluir, foi simples e profunda. Que esse sopro de fé se espalhasse para além das paredes daquela basílica. Que tocasse os esquecidos, os endurecidos, os feridos, que reacendesse a esperança nos corações adormecidos. Porque naquele dia, em Roma, o céu realmente desceu à terra, e quem esteve presente nunca mais seria o mesmo.